Jacó e Esaú, filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, não podiam ser mais diferentes, tanto em temperamento quanto na forma como levaram a vida. Desde antes do nascimento deles, Deus já havia revelado que os dois meninos seguiriam caminhos opostos. Quando Rebeca, preocupada com a luta dos filhos ainda em seu ventre, orou ao Senhor, Deus respondeu que dois povos surgiriam daqueles filhos, que um seria mais forte que o outro, e que o mais novo acabaria tendo destaque sobre o mais velho. Esaú cresceu como alguém impulsivo, que vivia para o presente, gostava da liberdade e da emoção da caça, e escolheu logo cedo um estilo de vida mais aventureiro. Ele era o preferido do pai, que se sentia fascinado pela força e ousadia do filho mais velho. Alguém que voltava para casa com caça fresca e histórias emocionantes sobre suas expedições. Já Jacó era o oposto. Calmo, cuidadoso e voltado para o futuro. Ele se dedicava ao trabalho no campo, cuidava dos rebanhos e ajudava nas tarefas domésticas. Era mais ligado à mãe, que admirava sua sensibilidade, dedicação e maturidade. Isaque e Rebeca sabiam da promessa que Deus havia feito a Abraão e que também fora confirmada a Isaque. Essa promessa era o centro das suas esperanças e orações. Os meninos cresceram ouvindo sobre a importância da primogenitura, o direito do filho mais velho. Esse direito envolvia mais do que herança material. Incluía responsabilidades espirituais, como liderar espiritualmente a família e manter viva a aliança com Deus. Do descendente que herdasse essa bênção, viria um dia o Redentor do mundo. Apesar de Esaú ser o primogênito de nascimento, seu comportamento mostrava desinteresse por essas responsabilidades. Ele não gostava das exigências da vida espiritual e via as leis de Deus como uma prisão. O que ele queria era liberdade para fazer o que bem entendesse. Seu foco estava nos prazeres da vida, banquetes, festas, riqueza. Ele desprezava as promessas espirituais que acompanhavam a primogenitura. Rebeca, por outro lado, lembrava claramente as palavras do anjo. Ela via em Jacó o filho que mais se alinhava com os propósitos divinos. Por mais que tentasse convencer Isaque disso, ele permanecia firme em sua intenção de dar a bênção a Esaú. Jacó, influenciado pela mãe, também sabia que Deus havia prometido a ele a primogenitura e desejava isso profundamente. Não pelas riquezas, mas pelo privilégio espiritual. Ele queria estar perto de Deus, ser o líder do povo escolhido e fazer parte da linhagem do Messias. Mas mesmo com esse desejo sincero, Jacó ainda não tinha uma fé totalmente amadurecida. Ele acreditava que a bênção só poderia ser dele se Esaú abrisse mão dela de forma oficial. Assim, ficou constantemente atento a qualquer oportunidade de conseguir o direito da primogenitura. Essa oportunidade veio num dia comum, quando Esaú voltou da caça faminto. Jacó estava cozinhando e Esaú, sem pensar duas vezes, pediu comida. Vendo a chance que tanto esperava, Jacó propôs um acordo. Daria o prato de comida em troca do direito de primogenitura. Esaú, impulsivo como sempre, respondeu: "De que me serve esse direito se estou quase morrendo de fome?" E assim, por um prato de guisado, ele trocou uma herança eterna por um prazer momentâneo. Confirmou o acordo com um juramento. Esaú ficou aliviado por ter se livrado das responsabilidades espirituais que não queria assumir. Agora se sentia livre para viver como quisesse. Mas aquela atitude precipitada se tornaria um símbolo do tipo de escolha que tantas pessoas ainda fazem, trocando bênçãos eternas por prazeres passageiros. Mais tarde, Esaú casou-se com mulheres do povo de Et, que não seguiam a Deus. Isso trouxe grande tristeza para seus pais. Ainda assim, Isaque continuava determinado a dar-lhe a bênção da primogenitura. Passaram-se os anos
E Isaque, já idoso e cego, acreditando estar perto da morte, decidiu abençoar Esaú em segredo. Pediu que ele caçasse um animal e preparasse um prato especial, como de costume, antes da cerimônia de bênção. Rebeca, percebendo a intenção do marido, decidiu agir rapidamente. Ela tinha convicção de que aquele plano contrariava a vontade de Deus. Sabendo que nada mudaria a cabeça de Isaque com argumentos, recorreu a uma estratégia arriscada. Pediu a Jacó que fingisse ser Esaú para receber a bênção. Jacó hesitou. A ideia de enganar seu pai o deixava angustiado. Mas, pressionado pela mãe e temendo perder a bênção que tanto desejava, acabou concordando. Disfarçado como Esaú, entrou na presença do pai e recebeu a bênção por meio de um engano. Eles conseguiram o que queriam, mas ao custo de muita dor. A mentira trouxe inquietação para Jacó e um arrependimento profundo para Rebeca. Ela nunca mais veria o filho, pois ele precisou fugir de casa por causa da fúria de Esaú. Jacó passou a carregar o peso do seu erro, e aquele momento marcou sua vida para sempre. Logo após Jacó sair da tenda, Esaú chegou com a caça e pediu a bênção. Isaque, tremendo de choque e tristeza, percebeu que havia sido enganado. Sentiu-se traído, mas também compreendeu que, apesar do pecado cometido, a vontade de Deus havia prevalecido. Ele confirmou a bênção dada a Jacó: abençoei-o, e ele será abençoado. Esaú, ao perceber que perdera a bênção, ficou devastado. Chorou, implorou, mas não havia como voltar atrás. Ele desprezara a bênção quando a tinha em mãos, e agora era tarde demais para recuperá-la. Seu arrependimento não vinha de um coração transformado, mas da frustração pelas consequências de sua escolha. Ele se lamentava, não por ter pecado, mas por ter perdido os benefícios que esperava. Por causa dessa atitude, a Bíblia chama Esaú de profano, alguém que não dá valor às coisas sagradas. Ele representa todos que, por apego aos prazeres do mundo, abrem mão da salvação oferecida por Cristo. Muitos vivem sem pensar no futuro, buscando apenas satisfação imediata. Preferem seguir seus desejos, mesmo que isso custe sua herança espiritual. Infelizmente, essa troca ainda acontece nos dias de hoje. Muita gente vende seu direito de primogenitura, a salvação, a comunhão com Deus, a vida eterna, por prazeres temporários. Sacrificam a saúde, enfraquecem a mente e perdem o céu por causa de hábitos e escolhas que trazem apenas satisfação momentânea. Assim como Esaú percebeu tarde demais o valor do que tinha perdido, muitos só entenderão sua escolha quando for impossível voltar atrás.